Boa tarde, estamos de volta no Ação e Reação nessa terça-feira, 21 de junho, terça-feira, início de inverno aqui. Hoje, um dia gelado aqui em Santos, na Baixada Santista. Para você que vê o programa no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Curitiba, nos Estados Unidos, ao vivo pelo www.tvcomsantos.com ou nas nossas mídias sociais, Facebook, da TV Com, Eduardo Filete, parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa, enfim. Você que acompanha, ou nas reprises, às 23 horas e à meia-noite e meia. Tite fala que não é garantido o Brasil ir para a Copa, é complicado. Tite já entrou tranquilo, dizendo que não é o salvador da pátria. O Edson Celulares anuncia que está com linfoma, né? Um linfoma não Hodgkin, o mesmo que Hodgkin, que é o mesmo que o Giannichini se curou. E também a Câmara tem projeto para autistas, né? Autistas na região vão ser beneficiados com escola para autistas, um projeto do vereador Hugo Dupré. Também tem o problema das balsas que estão demorando na travessia Santos-Guarujá. Esse e outros problemas da região vão ser discutidos agora. Você pode participar pelo 981-598868, o WhatsApp aqui da TV Com. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o primeiro convidado, Zé Geraldo Barbosa, advogado e mestre em Direito Ambiental. Boa tarde, Filete. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com você. E também outro ambientalista, meu amigo, Nelson Rodrigues. Tudo bem, Nelson? Boa tarde, Filete. Boa tarde, José Geraldo. Boa tarde, telespectador da TV Com. Sempre é um prazer estar aqui todos os dias, se possível, né? Gostaria de estar todos os dias, mas infelizmente não é possível. Bom, então o Zé Geraldo Barbosa, a gente fica contente, né, com isso. O Zé Geraldo Barbosa, que ele viu as roupas que eu deixo aí, ele falou, hoje eu não vou de chapéu. Ah, ele veio de chapéu também. Deixa eu ver o chapéu aqui, Zé. Esse aqui é bacana, que bacana. Veio de chapéu aqui. Deixa eu colocar o chapéu aqui. Acho que eu vou fazer esse programa de chapéu. Tá legal hoje, né? Então, diferente. O Zé Geraldo Barbosa, que veio com um blazer igual ao meu aí e tal, pra gente comemorar junto hoje também, que é o dia da mídia. Hoje que é o dia do Nacional do Controle à Asma. E também é o aniversário do bairro do Gonzaga, o querido bairro do Gonzaga, né? Zé Geraldo, as balsas estão demorando muito, né? Estão irritando os motoristas. O que você acha disso? Falta de planejamento, falta de gestão, sobretudo falta de respeito ao usuário. Porque, veja, eu não sei quantos equipamentos tem disponível hoje para rodar, para navegar, melhor dizendo. Tem sempre que ter um equipamento na reserva. No momento em que não há equipamento de reserva, que todas as barcas que deveriam ser reservas estão em manutenção corretiva, porque existe a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Tem que ter sempre um equipamento de manutenção preventiva. Agora, quando está em corretiva, algo se deu mal, algo aconteceu. Então, tem que ter o dimensionamento da frota de embarcações, tem que ter uma operação segura, precisa saber se o equipamento que foi comprado adquirido é um equipamento confiável, como é que está todo o sistema hidráulico, como é que está o sistema de propulsão. São elementos básicos na gestão disso aí. Isso aí, minha mãe já fazia isso com muita convicção, se ela estivesse viva. Porque não precisa ter muita engenharia, não. Essas coisas são muito simples. Precisa ter vontade de se fazer e gente competente para fazer. Lamentavelmente, mais uma vez, a população sofre com um sistema que é muito fácil, que é um sistema, se quiser fazer bem feito, pode se fazer. E, lamentavelmente, não se faz. Nelson, essa questão das balsas aqui em Santos e Guarujá, né? 2 balsas passam por reparos, né? E o sistema começa a demorar muito, até na fila para idosos, né? Na fila para idosos, ontem o Vicente Cassione teve discutindo esse assunto também, na fila para idosos e na fila também para quem tem algum problema especial, também está formando uma fila, que ali passa a imprensa, polícia, bombeiro, idosos, né? Enfim, terceira idade, idade de ouro, enfim, passa tudo por ali. Aí até lá está formando uma fila, né? É a fila do lugar que não devia ter fila. Sem dúvida, mas como você falou em idade de ouro, eu gostaria de aproveitar e estar mandando um grande beijo aí para minha mãe, que está acompanhando o programa, mandou um abraço para você. Ela está aguentando o programa? Porque ela no já faz parte no mês de março ela falou que viu o programa. Eu falei, será que ela está aguentando a gente aqui? Não, já faz parte do dia a dia dela assistir o programa logo após o almoço. Dona Dilma Rodrigues. Rodrigues. Isso. Né? Para não confundir, né?
Mas essa questão da balsa é um problema recorrente, né, já de muitos anos, e a gente não pode esquecer, e o José Geraldo falou tudo, né? Primeiro, uma questão de planejamento, que é fundamental, e hoje mais do que nunca, porque não podemos esquecer que ao longo do tempo a frota de veículos aumentou vertiginosamente, e antigamente ainda se dava conta da quantidade de veículos que tinha, e o número de balsas ainda era menor. Então hoje, eu não sei quantas balsas estão operando, não sei se são 8 ou 9 balsas, né? Mas nunca ela está no limite. Tem dias que estão 4 balsas operando, 5. Sempre tem uma em manutenção, ou seja, preventiva, ou realmente 5 balsas, né? Alguma delas quebrou. A produção informa 5 balsas funcionando hoje das 6 às 9. Então, eu acho que tem que ter um estudo de demanda, né? Um estudo de demanda para saber qual é a quantidade de balsas que atende àquela demanda de veículos diário. Tem que ter uma média, né, diária de veículos, e esse estudo prévio de demanda é que vai dizer para a gente se nós temos que ter cotidianamente 5, 6, 7, 8 balsas. E aí o governo do estado deve fazer os esforços necessários para atender essa demanda. Afinal de contas, a gente está numa região metropolitana e tem gente que mora em Guarujá, trabalha em Santos ou vice-versa, ou tem que vir do litoral sul, do litoral norte, enfim. É um fluxo constante por motivo de trabalho, por motivo de lazer, turismo. Toda a economia na nossa região metropolitana também depende dessa relação entre Santos e Guarujá, a famosa ilha do Santo Amaro, onde fica a cidade de Guarujá. Lógico, tem a Piaçaguera, mas só que normalmente... 35 quilômetros para ir, 35 para voltar. Normalmente as pessoas preferem utilizar a balsa justamente por esse motivo que você colocou. Também tem mais custos, né? O custo que se utiliza para andar mais para poder chegar no mesmo lugar. Enfim, eu acho que planejamento é a palavra. E estudo, consequentemente, aliado a esse planejamento na relação demanda e oferta de balsas. Não é só planejamento assim seco, né? Tem que ter, evidentemente, um planejamento de dimensionamento da frota. Ou seja, a quantidade de embarcações que devem estar rodando, a quantidade de embarcações que devem estar em preventiva, porque sim, o equipamento sofre deterioração e tem que ser feita uma manutenção preventiva. A quantidade é boa, né, Zé? 9 balsas é um número bom. Não sei. Mas o problema é que tem 4 paradas, 4, 5 paradas, né? Não sei, depende do equipamento. Então, mas assim, o número de balsas, 9 é bom. Dizer, mas é que está 3, 4 paradas, né? Não, se está 4, 5 paradas é porque alguma coisa aconteceu. Lógico. Pode ser o leme, pode ser uma porção de equipamento. Mas uma embarcação desse tipo, veja... Demora para consertar. Demora para consertar. Então você tem que colocar equipamentos confiáveis, com tecnologia confiável. É que na água marinha é complicado, né? Não é não. Sabe que... Não, senhor. Eu trabalhei com isso aí durante um determinado tipo de tempo. Eu fui o gestor de embarcações na Cosipa e conheço bem. Mas que fazer esse fluxo rápido? Sim, senhora. E na Cosipa eu não podia falhar, porque eu tinha que garantir o abastecimento do pessoal noturno. Não é assim, não. Eu tinha que ter um homem só para controlar o leme da embarcação. Tem que ter giro, né? Tem que ter giro, tem que ter não capacidade. Dá né? Não dá. Não dá para parar. E hoje também, mais importante é isso aí. Se você tem um fluxo, uma demanda constante de pessoas que se locomovem em ambos os sentidos, você precisa ter. O que eu penso é o seguinte: você tem que ter uma equipe de engenharia que cuida de planejamento e outra equipe que cuida da execução. Porque o ideal é você ter, não é nem manutenção preventiva, é preditiva. Você já saber os problemas potenciais que poderá ocorrer naquela embarcação e você retira ela de circulação, coloca a outra para você poder fazer o remanejamento. Senão, em engenharia, não acontece esse tipo de... infelizmente foi por acaso. Não existe isso. Tem que ter planejamento. Você tem que ter planejamento e controlar step by step, todas as fases desse planejamento. Se não houver isso, ou qualquer, infelizmente houve isso, ou a chuva, não sei o quê. Para com isso é papo furado. Um homem vai a Marte, um homem vai à Lua, cara. Um homem vai toda hora estar indo na estação orbital. Você já pensou se ele trabalhar nesse ponto? Não é evidente que o ser humano erra, claro que erra. Mas a proporção é um erro em cada 100 ações.
Não é assim como se faz. Pô, e errou no ano passado, corrige nesse, né? Sim, mas... Você já errou no ano passado, nós estamos constantemente, todo dia, todo mês, é verão, é inverno, é outono, é o mesmo problema, pô. Mas a pergunta é, quantas balsas são necessárias cotidianamente para atender a demanda? Quem fez esse estudo? Eu não sei. Né? Eu não sei. Aí a gente tendo essa clareza, quantas que quebram? Nós podemos fazer a exigência Sim, daquilo sim, que nós temos que ter diariamente. E o planejamento, tudo que foi colocado pelo Geraldo, deve ser feito cotidianamente. E agora, também, qual é a nossa necessidade? São 8 balsas, 7, 9, e essas têm que estar funcionando diariamente. Se o material é confiável, qual o tempo que elas ficam em ação? Ó, é um material confiável e elas rodam, elas rodam 6 meses, precisam parar. O consumidor... Então nós temos que colocar tudo isso na planilha, né? O consumidor que paga, porque se fosse utilizar a balsa de graça... Eu estou concordando. Tudo bem. A gente tem esses transtornos, mas é de graça, né? Mas não. A gente paga e paga caro. Então, se o consumidor paga... Tem uma exigência nesse pagamento, tem uma contrapartida. Eu queria fazer uma retificação. Quando você fala de graça, não existe dinheiro. Dinheiro público não é de graça. Então, é dinheiro teu, dele, meu, dinheiro público. Justamente. Quer dizer, a responsabilidade do gestor público é muito importante. Exatamente. Porque nós estamos pagando 2 vezes. Estamos pagando enquanto contribuinte do dinheiro público, que ele utilizou inadequadamente, está fazendo uma péssima gestão, e também o dinheiro que eu pago quando eu atravesso. Para reforçar, eu falei de graça, que é para reforçar e dar às pessoas terem atenção pelo fato de, não sendo de graça, que nada na vida é de graça, claro. Só tem uma coisa que eu conheço na vida que é de graça, que é o oxigênio que a gente respira. E mesmo assim... Cuidado, não fala muito, que daqui a pouco vão cobrar, hein, Nelson? E mesmo assim, com poluição. Agora, então é exatamente isso, nós estamos pagando pelo serviço e exigimos um estudo que nos apresente o estudo de demanda. Sim. Para que a gente possa aí estar, isso aí não é uma exigência que deveria ter sido feita sempre, né? Nós precisamos saber e queremos saber da concessionária qual é o número de balsas que atende à demanda. E aí, a partir disso, dessa clareza, exigirmos que esse número de balsas seja cotidianamente aí, não prejudicando as atividades da nossa região. E nós estamos pagando, como o Geraldo bem disse, o Nelson, e também a questão, qual o tempo de uso de uma balsa dessa? Por exemplo, o carro com 10 mil, o cara para manutenção, né? Você tem uma firma de carro lá, um rente a cara, cada 10 mil você põe para manutenção, não é isso? Mais ou menos a média, né? Isso aí. 5 mil no começo, mas vamos pôr 10 mil. Qual o tempo que a balsa tem? Porque tudo é máquina, tem que fazer revisão, tem que trocar óleo, tem que trocar filtro. Tudo bem, mas para o consumidor, ele quer a balsa funcionando. Concordo, mas aí você tem que pôr nessa planilha toda, olha, a balsa aguenta ficar 3 meses rodando e depois ela tem que parar. Quantos dias para? 7 dias. Então você tem que pôr tudo nessa planilha para você ou fazer as revisões certas, corretas, e também ter o número de balsas adequadas, porque você sabe que a cada 3 meses vão parar 2 balsas. Tudo bem, se desculpe, mas isso é problema de quem faz o serviço, de quem presta o serviço. Nelson, eu queria te dar mais um esclarecimento. O problema é deles, nós Na realidade, Nelson, aqui, né? Pois é, às vezes, e eles não estão cumprindo a parte deles. Às vezes se retira a balsa de circulação, para ela entrar em serviço de manutenção, aí se descobre que não tem a peça sobressalente. Você entendeu? Porque tem que retificar aquele eixo que liga o sistema do leme até o motor da propulsão, está fora de calibragem, foi feito inadequadamente. Mas aí não tinha o conhecimento prévio. Tem que mandar para o torneiro mecânico. Tem que mandar para o torneiro, aí faltou aquele retentor, faltou isso. Geralmente, o problema de manutenção não é da mão de obra que faz a montagem, isso eles têm lá, tem uns técnicos muito bons. Geralmente é que falta a peça, ou a peça está fora da especificação. A peça de manutenção para E peça que anda em água salgada sempre tem um desgaste maior, né? Se você tem um jet ski, ele anda aí 20 horas, você tem que pôr para encostar ele. Às vezes o eixo é um aço fora da especificação que dá desgaste maior, você entendeu? Mas já não deveria haver um conhecimento prévio da máquina, de seus componentes, e aquilo que é necessário ter de peça de reposição? Cara, a experiência que eu tive aqui com DH, antigo departamento rodoviário, era crítica. Eu tinha que estar em cima, senão eu não colocava o pessoal dentro da COSIPA. Lixo em São Vicente causa transtornos. Nós temos fotos aí, animais marinhos morrendo, né? Outro dia eu peguei um vídeo na internet de um corredor, ele estava correndo na praia, eu passei até e não sei se nós vamos conseguir colocar, porque está meio na vertical, mas nós temos fotos. Animais marinhos morrendo em São Vicente devido à falta de
de higiene da cidade, não dos moradores, enfim, mas do não ter recolhimento de lixo. Alguns moradores também colaboram, né? Não são todos, mas realmente tem as fotos aí, muitos animais marinhos morrendo em São Vicente, causando revolta de corredores, de banhistas. Quer dizer, banhista não tem com esse frio, mas enfim, de corredores de praia. Outro dia um corredor fez um vídeo, me mandou o vídeo, realmente muitos animais marinhos, não sei se pode colocar as fotos aí, Nelson, mas em São Vicente muitos animais estão morrendo na praia, tartarugas e tal, em virtude do lixo que não está sendo recolhido. Muitas pessoas também colaboram jogando lixo na praia, né? E hoje na em praia? Dia, na orla marítima? Na orla marítima. Mas isso é muito caso lixo. da polícia. Mas veja bem, a empresa, vamos por em Santos, a Terracom recolhe o lixo na praia, concorda? Não é isso? Todo dia tem gente recolhendo lá. Se você não tem recolhimento de lixo, tem na praia também. Mas entendeu? sabe o que Olha lá, Nelson. Ô Nelson, você conhece mais esse problema do que eu. Sabe que quando você me diz isso que você falou, ao lixo. Eu digo o seguinte, a praia é um bem de uso comum do povo. É fundamental esse conceito. No momento em que eu do povo sujo a praia, faço isso, cara, eu tenho que ser penalizado. Isso não está certo. Mas é assim, Zé, eu concordo, mas é que ficou muitos dias sem o recolhimento de lixo, né? Pelo que parece, a Codesave com greve e tal, e o que acontece? Não recolhendo lixo na praia, acaba a tartaruga às vezes comendo um plástico e acaba também dando problema para os animais marinhos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que esse problema de São Vicente já é recorrente, já falamos muito sobre isso. Aliás, não nós, na região toda se fala. Todo mundo fala isso. Na região inteira, né, metropolitana, se fala sobre a problemática que São Vicente vive hoje. É lamentável, é triste ver o povo de São Vicente sofrendo com esse problema. Agora, do ponto de vista ambiental, já o Ministério Público já entrou em ação em relação à questão do recolhimento do lixo. A Curadoria do Meio Ambiente, eu acho que tem um papel fundamental nessa questão, porque se as autoridades que têm responsabilidade sobre essa área, que é a área de marinha sim, mas a prefeitura é que tem esse papel de ficar recolhendo lixo, de manter a praia em ordem, e se isso não acontece, porque eu acho que falta um pouco de boa vontade. Se tem problemas aí trabalhistas, né, de não pagamento de funcionários, etc., eu acho que, primeiro, uma parte da população poderia colaborar, separando o lixo reciclável nas suas residências, tentando dar um encaminhamento. Tem que ter solução. A prefeitura pode entrar em contato com órgãos que recolhem lixo reciclável para poder reutilizar, enfim, diminuir a quantidade de lixos, né? Então, a população, de uma forma geral, tem que colaborar nisso e a prefeitura tem que encontrar uma saída. Um caminhão que possa ir junto com a população, estar recolhendo lixo, não deixar o acúmulo excessivo, porque também é um problema, né, José Geraldo e Filete, é um problema de saúde pública. Sem dúvida. É um problema de saúde pública, porque no momento que a gente está com tantos problemas de gripe, H1N1, uma série de problemas, você pode... Esse é o filme, Nelson. Olha o filme. Esse foi, ela tirou o vídeo, é claro, porque o cara está xingando todo mundo aí, né? É um corredor, entendeu? Ele está correndo na praia e ele filmou isso na orla de São Vicente, que é uma orla maravilhosa, bonita, né? Bonita. E realmente tartaruga é muito sensível a plástico, né, Nelson? Eles têm um tropismo por comer plástico. Sim. E dá um problema intestinal violento, você tem que operar a tartaruga. Então, esse vídeo aí mostra as tartarugas morrendo. É muito triste, né? Eu nunca vi isso acontecer em São Vicente de forma tão grave nos últimos 40 anos, né? É lamentável isso, acho que a punição é necessária, porque há que se encontrar saídas, não é possível. Sobretudo porque o único problema que não tem solução é a morte, o resto tudo tem solução, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que... Solução ambiental, solução em relação à questão da saúde pública, lixo espalhado pela cidade, né? Contaminação da água dos canais em São Vicente, é uma barbaridade, é o caos. Eu nunca vi um problema ambiental tão grande numa cidade como estou vendo agora. Beto Mansur e Paulinho da Força foram hostilizados em avião. Essa é a manchete dos jornais, está rolando aí na internet, né? Onde o Paulinho da Força foi hostilizado por integrantes de outros movimentos, né? E depois o Beto, que estava quieto lá na primeira fila, foi lá e apertou a mão do Paulinho e reclamou e acabou também sendo agredido verbalmente pelas pessoas do avião. Isso é triste, né, José Geraldo? Um país onde que nós temos uma democracia que funciona, mas ao mesmo tempo temos essas agressões, o país ficou dividido, né, entre os que eles chamam de uma coisa, de outra, então é uma questão muito complicada. O Beto que
é secretário da Câmara lá também, quando ele foi em defesa do Paulinho, acabou sendo agredido aí verbalmente, tal, aquela confusão no avião. Eu entendo o seguinte, você pensar diferentemente das pessoas é normal, faz parte da democracia. Agora, você desqualificar, xingar as pessoas, como foi feito a bordo, isso é lamentável, né? Isso aí não é uma atitude democrática, isso é uma atitude incivilizatória. Mostra, sobretudo, o quê? Má educação, né? Pessoas que deveriam responder. Se o Beto soubesse quem falou, o que falou para ele, deveria responsabilizar, chamá-los em processo. Ele pode pegar os nomes, né? Ele pode pegar os nomes, porque não é assim. Não é, chega e começa a xingar, fulano fez isso, fulano, não é assim. Você tem que provar, cara. Você não pode difamar e caluniar as pessoas assim, deliberadamente. Por isso que eu digo, você tem que criticar fatos, não as pessoas. É diferente. Você enxovalhar a honra e a dignidade de uma pessoa é muito sério. A pessoa tem família, tem filho, Sim, é complicado, dúvida, né? Claro. E o Beto foi sair em defesa do Paulinho, mas acabou também entrando... Quando você fala Paulinho da Força. Foi da Força, não é o Paulo Barbosa. O Paulo Alexandre está sossegado, né? Está sossegado aqui em Santos, resolvendo os problemas. E é o Paulinho da Força. E aí, Nelson, essa questão, viu o vídeo? Eu vi o vídeo na rede social, achei... Sai no Jornal Tribuna também hoje, no Jornal Diário, nos outros jornais também, né? Mas eu atentei mais ao vídeo para saber a reação das pessoas. Houve algumas gravações a bordo, né, desse vídeo. Eu acho assim, eu concordo com o que o José Geraldo falou, não podemos misturar as coisas, né? E infelizmente a gente está num processo, que eu espero que ele não se intensifique, de agressão, né? As pessoas, por um lado, não estão aguentando mais tanto absurdo, tanta corrupção no país, tanto desmando, e as pessoas estão esgotadas, né, assistindo isso diariamente. Por outro lado, grande parte do nosso povo também não participa no dia a dia da política, porque aquele que não participa da política tem na sua vida pessoal um prejuízo, porque política e economia caminham juntos. Todas as decisões políticas atingem a economia e atingem a vida de todas as famílias do país. Então, participar da política é uma necessidade. E quando uma pessoa diz que não gosta de política, ou na hora de votar eu vou à praia ao invés de votar, ela está prejudicando a si mesma e toda a sua família. É isso aí. Porque ela não está decidindo o seu destino e o destino da sua família. E aí, não participando, acontecem essas barbaridades, porque se você não quer que uma pessoa de má índole esteja representando você no parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, você tem que participar para evitar que isso aconteça. E não deixar que essas pessoas assumam esses cargos para depois você ficar agredindo pessoalmente as pessoas, que também não é o caminho, né? Então nós precisamos aí de uma reestruturação sobre a educação e a participação política do cidadão na sociedade. A política, todos nós fazemos política no dia a dia, nos nossos atos do cotidiano. O que existe é uma política partidária, quer dizer, aquele que é filiado a algum partido político pressupõe que ele tenha algum interesse de ser membro do parlamento, chefe de um executivo, nível municipal, nível federal, estadual. Isso é um legítimo ator de qualquer ser humano. Mas isso não significa dizer que aqueles que não estão inscritos em partidos também não fazem política. Fazem sim. Pode até fazer política errada, mas faz. Fazem até politicagem. Por exemplo, eu coloco isso na questão... Fofoca. Fofoca, denigrindo a imagem do outro, tendo inveja do outro, porque às vezes começa a identificar que o outro é mais jovem, começa a ser mais aguerrido, começa a ter ideais de servir ao povo, porque um político partidário eleito pelo povo, ele é um servidor público do povo, não é? Ele é uma autoridade, mas ele é um servidor público, ele foi eleito para servir ao povo, e não para se servir do povo. São coisas diferentes. Então, eu acho meritório aquele que
se candidata, vai lá, faz, luta, vai conseguir votos, vai nos bairros, vai nos mais diversos encontros para pegar voto, para mostrar que é candidato. Isso é muito meritório. Gastar sola de sapato? Exatamente, gastar sola. Eu acho que aquele que faz isso é muito bom. O Brasil precisa de gente assim também. Isso ocorre em todas as democracias do mundo. A minha crítica não são daqueles políticos que lá estão, porque eles representam a sociedade. Eles são retrato, uma amostra do que nós somos. Quem está lá são os nossos representantes eleitos por nós, como disse o Nelson. Mas o mais importante é a gente saber escolher dentro dos nossos aqueles que vão nos representar. E não adianta ficar desqualificando que a pessoa é assim, que a pessoa é aquilo. Nada, a gente tem que ver os méritos. O sujeito, qual é a ficha do sujeito? Se é um sujeito limpo, ficha limpa, etc. Se ele contribuiu ao longo da vida dele, desde os bancos universitários, desde da escola média, se não teve curso superior, se ele foi um batalhador no sindicato, etc, etc. Isto é importante, mas, sobretudo, ficha limpa criminal e ficha limpa na área civil e administrativa. Eu acho importantíssimo. Né? Trabalho, tudo. Tem que ter, porque senão... Não podia nem... Se não fosse ficha limpa, não podia nem estar lá. Exatamente, porque senão é o seguinte, fica difícil. Você vê lá, como nosso representante, uma pessoa que não seja ficha limpa. É complicado. Só porque ele doou o jogo de camisa para o time lá B, daquele bairro, doou para uma cadeira de roda, ou senão ele arrumou um emprego com o vereador tal, para colocar a filha, etc. Né? Quer dizer, não é por aí. Já era esse tipo de negócio. Infelizmente, quem não gosta de política vai ser administrado por eles. Mas a política tem que ser por todos nós. Quem não gosta de política vai ser administrado por eles que gostam. Nós todos fazemos política, seu filho. Todos nós fazemos política. Não, eu falei política partidária, né? Ah, sim. Vamos a um breve intervalo. Para quem não pegou o programa, eu estou com o chapéu do Zé Geraldo Barbosa aqui. Tá? Minha cabeça está ficando bem quentinha hoje. Tá bom, viu? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos,
76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa terça-feira, 21 de julho. Hoje com o José Geraldo Barbosa, mestre em Direito Ambiental e advogado, e também o ambientalista e comentarista Nelson Rodrigues. Bom, nós estamos aqui, muitas perguntas, né? O Guto Brito mandando um abraço para todos aqui. Obrigado, Guto. Um abração. Né? Obrigado. O Brito, diretor do Setaporte, concordo plenamente com o Zé Geraldo e o Nelson. Outro dia eu fui para o Guarujá, falavam em 4 balsas, mas na verdade só tinham 2 funcionando. Liguei para a Dersa, falou que a espera de 15 minutos, mas demorou muito mais. Um Brito, diretor do Setaporte, também concordando com vocês. Segunda pergunta, do Aldinei Gazzani do Imbaré, se a prefeitura pode ser punida por essas mortes de animais na praia, se a prefeitura de São Vicente pode ser punida pelo IBAMA, por algum mecanismo, né, por essas mortes? Claro que pode, sem dúvida alguma. Eu acho que o Ministério Público Estadual, na área de meio ambiente, tem toda a condição de aplicar a legislação ambiental punitiva a essa falta de cuidado com uma área natural, né, de uso público comum, e na morte de animais, que é inadmissível, né? Zé Geraldo, essa questão aí do Aldinei Gazzani do Imbaré, ele pergunta se a Prefeitura de São Vicente, de alguma maneira, pode ser punida, porque ele entende que também uma parte da culpa é da população, mas também, como a Codesave está sempre em greve, acumulou lixo, prejudicando os animais marinhos, né? Veja, a responsabilidade pela limpeza dos bens públicos, dos bens do povo, é da municipalidade. Portanto, é responsabilidade única e exclusiva da equipe e do prefeito, no último caso, não é? A justificativa para a retirada de lixo das unidades, em especial da praia, por falta de dinheiro, por falta de contrato, é pífia, não merece credibilidade. Um cidadão que age dessa forma significa dizer que ele não tem a mínima noção do que é gerir um bem público. Nada contra a pessoa do prefeito, não estou desqualificando, mas ele também não conhece, ou não sabe, ou não tem a mínima ideia do que seja gerir uma coisa pública. A praia tem que ser limpa, como tem que ser limpa as ruas. Ele tem que ser criativo, inovar, buscar, porque isso gera doenças. Isso prejudica a população, que é a essência. Prejudica o cidadão comum.
Não dá, é injustificável. As fotos de novo. Um cachorrinho que também não devia estar ali, né? Claro, quer dizer... Que ele pode até se contaminar com doença, quer dizer... O Filete, não é só os cachorros, um pouquinho. Mas todo e qualquer ser vivo não pode sofrer esse tipo de agressão. De agressão, cara, contra a vida. Olha lá. Aquele cachorro, viu, Zé Geraldo, eu sempre debato isso. Se você for no Rio de Janeiro, tem uma placa no arpoador. Pode quem ir lá, o Santista gosta muito do Rio, pode ir lá. Não deixar seu animal na areia da praia, pois este pode pegar doença. Sim. Isso foi um projeto que eu e meu irmão Celso fizemos quando a gente era aluno, mostrando isso. Então eu acho que as prefeituras, isso aí não é uma crítica construtiva, né? Não é você pôr placa, não leve seu cachorro para a praia. O cara leva, né? Lógico, aqui em Santos é mais policiado, tem mais guarda municipal, já dificulta um pouco. Mas o cara leva porque ele acha que o cachorro dele... Eu sei o pensamento do dono do cachorro que gosta de levar. Lógico que isso é 1%, não são todos. Ele fala, puxa, meu cachorro toma banho em pet shop, o remédio de ouvido dele custa mais caro que o meu tal, e eu vou levar ele de qualquer jeito. Não são todos. 99% das pessoas não levam. Mas esse 1% que leva, geralmente alguns cães são bem tratados, né? Outros são animais errantes de rua tal. O que acontece? Esse 1% você só vai ter um jeito. É se você colocar uma plaquinha... Não leve seu animal na praia, ele pode pegar doenças. Que doenças? Micoses, infecções de pele e tal. Aí o cara, peraí, se meu cachorro vai pegar doença, eu não vou levar. Então você tem que mostrar uma outra realidade para ele. Mas parece que essa realidade assusta um pouco alguns políticos que ficam com medo. Puxa, mas vão dizer que a praia está suja? Não, não é que está suja. É que existem algumas bactérias, alguns vírus, alguns fungos que pegam no cão com mais facilidade que no ser humano. O ser humano vai chegar em casa, vai tomar banho, né? Vai tomar banho, vai passar um shampoo, vai se ensaboar. O cachorro nem sempre ele toma banho no dia que ele vai para a praia, né? Às vezes o cachorro só limpa a patinha, mas ele está cheio de areia, né? Às vezes o cara vai para a praia no calor, chega em casa já está frio, então já está chovendo. Então temos que mudar essas placas tal. No Rio de Janeiro eles fizeram essa adequação e melhorou muito. Lá em São Vicente, Geraldo, eu estou falando da região. Lá em São Vicente não tem placa e também não tem tanto guarda municipal. Eu sei de gente que sai daqui de Santos para passear com o cachorro na praia em São Vicente. E a gente orienta para que não faça isso, mas as pessoas vão, entendeu? Então você vê, esse cachorro é um animal possivelmente errante. Ou errante quer dizer um animal que não tem dono, ou um animal que o dono está tirando a foto com ele do lado, né? Deixa eu explicar para você. Eu acho que um cidadão que pega o cachorro dele para passear na areia da praia, ele é um sujeito, primeiro, desinformado e mal educado e ignorante. Mas tem muito, né, Zé? Se ser liberado, tem muito. Veja bem, mas isso existe. Isso, nós tínhamos esse problema lá no litoral norte, em Paúba, onde eu tenho uma casa. Tem a Associação de Moradores lá de Paúba, nós enfrentamos isso lá e eu falei, é o fim da picada você trazer o teu cachorro. Então, o pessoal vinha de São Paulo com o cachorro e levava para a praia. Eu falei, geralmente cachorro bem tratado, né? Que vai com a família. O que acontecia? Você não está trazendo o cachorro para se divertir, você está trazendo o cachorro para adquirir doença, porque o cachorro também na areia da praia adquire doença. Mas se você colocar esse flash, esse cara não entende, colocar essa plaquinha na praia, o cara, peraí, mas que doença? Aí sempre tem alguém na família, o pai, a mãe, não leva o cachorro, não. Mas você não explica, eles acham que a areia da praia faz bem, mas se ele falar com o veterinário, veja, eu tenho uma Golden Retriever. Você conheceu meus cachorros. Eu tinha um labrador. Nunca levei na praia, na areia, nem em Paúba, nem aqui. Sabe por quê? Porque você já tinha me falado isso. Você falou, Zé Geraldo, não leva o teu cachorro na praia. Lembra? Vai estar na água, vai pegar doença de ouvido e tal, né? Exatamente. Caramba, é assim que a gente... Se você preserva a gosta do seu cachorro, você não pode levar na praia, é o fim da picada. Pelo próprio cachorro. Esse é o enfoque que eu vejo importantíssimo, além, é claro, também do cachorro levar bactérias que afetam os humanos, as pessoas, os seres humanos. Agora, e nós passamos doença para eles também, Zé. Também, é isso aí. Então não tem como... O equilíbrio aí. O equilíbrio aí. Então não tem que... É um lugar que não é melhor não ir, porque o cão pode pegar alguma doença de pele e tal. Nelson, essa questão aí dos cães na praia... Olha, se você me permite, eu ainda queria... Você tem permissão desde o começo do programa, abordar ainda sobre aquele tema do lixo em particular. Pode voltar. Porque como gestor público, eu até seria interessante eu entender como é que funciona a máquina em São Vicente. Todo o orçamento público ele é direcionado para várias áreas.
A gente não pode esquecer que o cidadão vicentino, ele paga a taxa de lixo. Então, não é que não tem dinheiro para o lixo. O cidadão vicentino, ele paga. Se ele paga, ele tem o direito ao recolhimento do lixo, tá certo? Então, não sei como que dentro do orçamento, no grau de prioridade, o que o prefeito ou a equipe de governo, como é que eles direcionam o dinheiro público do orçamento, né? Porque para cada área tem um orçamento específico já do ano anterior projetado para o próximo ano. Sempre é assim, né? Do orçamento de 2015 para 2016. Qual foi o planejamento que foi feito a esse respeito, né? Se houve ou se está havendo, conforme a última vez que nós soubemos que o prefeito chamou todo mundo para mostrar as planilhas, alguns foram, outros não foram, né, interessados, dizendo que a prefeitura não tem dinheiro para nada. Olha, claro, nós temos um problema nacional recessivo, né, diminuiu a arrecadação dos estados, de todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro está quebrado e outros estados não estão conseguindo também pagar o funcionalismo público, e no município não é diferente. Agora, temos deputados estaduais na nossa região. Eu não sei se o prefeito não se articula com os deputados da nossa região para buscar alguma coisa que possa resolver esses problemas. Agora, o que não dá é para deixar a situação correr solto, né? Nada se resolver. Então, há possibilidade, sim, junto ao governador do estado, junto ao governo federal, os deputados podem colaborar. Eu não sei se essa articulação política da Prefeitura Municipal está isolada ou não, porque alguma coisa tem que ser feita. Não é possível que a população que paga a sofrer por isso. Esse encontro que o Billy fez, ele convidou os 10 prefeituráveis e só 7 compareceram. Davi Mendonça, Luciana Batista e o candidato do prefeito, que é o candidato do governador, que é o... Bozella? Não, Bozella compareceu. 7 compareceram. Davi Mendonça, Luciano Batista e o candidato do Caio França, que é o cunhado do... Mas eu queria dizer, até corroborar com as palavras o tio do Márcio França, que é vereador, que não... Os 3 não compareceram, alegaram problemas e não foram nessa explanação do Biri. O Bozellinha e alguns outros compareceram. Mas eu queria dizer, Filete... Pedro Gouveia, o Biri. Corroborando com as palavras só para concluir, quem não foi o Pedro Gouveia, que é o candidato do Márcio França, o Luciano Batista, que é comentarista aqui na casa, e o Davi Mendonça. Os outros 7 compareceram para essa explanação que você comentou do Biri. Só para o pessoal entender, pessoal que não soube, o Biri, uns 15, 20 dias atrás, fez uma reunião com os prefeituráveis da cidade, ele que disse que não é candidato, para explanar a situação crítica da cidade de São Vicente. Não, claro, aqueles que acompanham o programa, nós passamos essa informação e foi bom você ter recolocado a questão para aqueles que não teve oportunidade de acompanhar, mas o José Geraldo falou muito bem numa ocasião anterior, quando ele fala que fazer política não é apenas fazer a crítica, não é apenas fazer a oposição. Eu acho que temos que ser propositivos, sim, concordo plenamente. Então, se os demais deputados da região, independente de qualquer partido que seja, né, a questão é salvar a cidade de São Vicente em seus problemas atuais. Então, acho que tem que todos enveredar esforços, porque a população ela vai reconhecer aqueles que trabalham em favor da cidade e não ficar naquela ideia do famoso clubismo, né? Se eu sou do partido tal, do partido A, do partido B, então não vou ajudar porque é de outro partido, eu sou de oposição. Nada disso. A questão de ser oposição é em relação às propostas melhores ou piores que você pode desenvolver para a sociedade, para que a sociedade possa escolher você como representante. Tudo que tem que ser feito é em defesa da sociedade, não importa a qual partido você pertence. Então, acho que todos os políticos de São Vicente devem conjugar esforços para ajudar a sociedade vicentina e não ficar nesse tipo de situação sem uma articulação que possa contemplar a cidade como um todo. Vamos aos comerciais agora, os apoiadores para pagar a água perreia aqui do Nelson. O Nelson já tomou 3 copos d'água aí, né? Depois que o Nelson começou a vir no programa, era água mineral, nacional. Tá? Agora é água perrier francesa aqui. Então, fala dos apoiadores. Hoje que eu estou com esse bonito chapéu aqui do Zé Geraldo, que ele chegou no programa e colocou o chapéuzinho ali do lado, né? Ele que veio com um blazer igual ao meu. Aí eu falei, pô, deixa, tá bem quentinho minha cabeça. Até que é gostoso esse chapéuzinho aqui do Panamá, né?
É do Panamá? Esse aí é da Gran Via de Madrid. Opa! Esse aqui Esse é madrilenho. Esse é madrilenho, é. O outro o chapéu do Panamá não é feito no Panamá, tu sabia, né? É feito no Equador. No Equador, então. Outro dia tava com o chapéu aqui, que eu falei que era do Equador, e ele falou que era da China, pô. Aí o Zé Geraldo falou que era chinês. Eu falando, pô, chapéu panamenho aqui, feito no Equador. Eu disse, não, isso é da China mesmo. O Equador tá mandando fazer na China já? Esse aqui também, esse aqui é bacana, esse aqui é... Entendeu? Bom, vamos falar da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan. Ozan liga para 32 28 8000, faça com mais 500 mil pessoas da região que tem Ozan. Nelson tem Ozan também, Nelson? Nós temos Ozan em casa. Tem Ozan, então. Faça como o Nelson. Tem Ozan, também tem. O Zé Geraldo. Minha família tem Ozan. Ozan, então. Aí liga para o Fábio Garibe no 32 28 8000, aproveita, vai lá, toma um café, www.ozan.com.br para maiores informações. Também agora vamos falar do Boqueirão Express Grill. Aí, Boqueirão Express Grill, pertinho da casa do Nelson. O Nelson está sempre comendo lá, né? Qualquer dia eu vou convidar você para pagar lá um almoço pra gente. O Nelson uma vez convidou eu e o Augusto lá, mas quem teve que rachar a conta foi eu e meu amigo Augusto. O Nelson saiu de fininho lá. Que isso? Olha lá, Não é verdade. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, né? E hoje o Zé Geraldo, que tá com o bolso cheio e tal, vai lá pagar vai pagar o almoço lá para os amigos aqui da TV Com, né? Não precisa, as meninas não precisam, que elas têm VIP lá, né? Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Olha que beleza. Comidas preparadas na hora, docinhos, entendeu? Maravilha, hein? Maravilha. Estou morrendo de fome aqui. Mandar um abraço para o Paulo e para o Nelson, que são os proprietários do Boqueirão Express Grill. Também para o meu amigo Leitão, do Fone de Ouro da Pedro Lessa, que também vê o programa. O Leitão, que é conselheiro lá junto com o Filete, com o Zé Geraldo dos Santos, né? Então, mandar um abraço para o Leitão, que também sempre deixa na TV Com lá com o nosso programa. O Tom pergunta aqui, ele mandou essa pergunta ontem, o Tom e o João do Saboas, nós não conseguimos responder, então vou passar para vocês hoje sobre os escapamentos de moto, né, que eles acham que em Santos, na Baixada, tem muitas motos com escapamento aberto, prejudicando o descanso noturno, hospitais, enfim, e alguns eventos da região. Zé Geraldo, essa questão das motos aí com escapamento aberto, te incomoda muito isso? Você tem visto muito isso? Sim, principalmente de madrugada, né? São dois aspectos aí. Desregulamentação no que diz respeito ao combustível, né? A troca entre comburente e combustível, ou seja, desregulamentação do motor da moto, né? Portanto, emitindo muito CO2 e CO na atmosfera, poluindo. E o outro é contra o barulho, número de decibéis, né? Eu entendo que toda vez que uma moto estivesse assim e algum policial estivesse na rua, esse motoqueiro devia ser abordado e devia ser punido, devia ser multado, porque é uma falta de respeito à comunidade, não é? Zé Geraldo, que também é engenheiro, então ele falou da balsa, ele está falando do meio ambiente, está falando da engenharia. Hoje o Zé Geraldo está contribuindo muito com o programa aqui, como sempre, né? Não. Bom, você há de comigo que 30 anos trabalhando numa COSIPA e depois trabalhando na área de direito também. Já dá uma expertise para resolver pequenos problemas. Algumas coisas a gente tem que aprender. Nelson, essa questão das motos te incomoda? Você tem moto também, Nelson? Não tenho. Mas quando tinha, mais novo, nunca teve ou já teve também? Não, eu sempre preferi andar de automóvel. Certo, automóvel, ônibus. Nelson anda de ônibus também. Também ando de ônibus. Tá certo. Então, mas você... Porque de ônibus eu consigo ver a cidade. Lógico. Né? De carro você não consegue, você tem que estar preocupado o tempo inteiro com tudo que está acontecendo, com a moto que fica costurando no meio da avenida, com a bicicleta na contramão, com o transeunte que às vezes não respeita a sinalização, com o próprio automóvel que também as pessoas mal educadas. Então a concentração é tão grande que você não consegue olhar pelo vidro e perceber a cidade. De ônibus você passeia, né? De motorista. De ônibus você passeia ou de bicicleta ou a pé, né? Outro dia eu saí da minha casa na Aparecida, eu vim até o Santos, aqui tinha um jogo, eu vim a pé. Então você vai vendo, se tem buraco, se a cidade está bem cuidada, os jardins da praia bem muito arrumados. Bom andar de ônibus. Tem gente que detesta. Eu adoro andar de ônibus. É um Mercedes com chofer, né? Exatamente. Eu sempre brinco com as minhas alunas que vão de ônibus embora. Professor, tem que pegar o ônibus. Eu falei, pô, vocês vão de... Alunos também, vocês vão de Mercedes com chofer, né? Como assim, professor? Mercedes com chofer, não deixa de ser um Mercedes, né? Com chofer, não é isso? Volvo, a carroceria, né? Que não é a carroceria. Olha, eu acho... exatamente. Fosse, né? Na minha opinião, os ônibus, as carrocerias dos ônibus Santos são carrocerias de caminhão, né? Não é uma... O chassi é de caminhão, não é um... Se você comparar... O ônibus melhorou muito, mas o chassi é de caminhão. Olha aqui, ó.
Se você comparar os ônibus urbanos que existem nas capitais da Europa, no Japão, na Ásia, na China, é bem diferente. Né? É bem diferente. Dá gosto você viajar nos ônibus E eu usei muito na Europa, usei muito isso no Japão. Eu ando de ônibus de vez em quando, mas é inconveniente. Você, em pé lá, se você não segurar bem, você cai. Sim. Não é verdade, Nelson? É verdade. Essa não é verdade. Agora, Santos tem agora, a partir de 2 meses atrás, um novo equipamento de primeiro mundo, que é o VLT, não é? Você já andou no VLT? Um equipamento espetacular. Inaugural. Espetacular. Agora, se tivesse, por exemplo, mais VLT na Baixada, pô, rapaz, seria Mas fantástico. vai ter uma integração, né? Vai ser o primeiro, vai ter outro. A integração, eu não sei o que eles falam de integração. Tem que ser um sistema de alimentador, distribuidor. Agora, se for ônibus comum para fazer, sabe? Eu não vi ainda, eu confesso a você que eu não analisei muito o processo de integração. Né? Por exemplo, a pessoa vem de São Vicente vai primeiro ponto, São Vicente, até a Conselheiro Rodrigues Alves, não é isso? Isso. Bateu lá. Depois vai ter um ponto que vai levar até o centro. Eu sei que é um equipamento muito bom. Para quem for ao Fórum de São Vicente agora, legal. Muito bom. Até aqui para ver TV Com. Vou pegar o caso o meu caso aqui. Eu posso sair da minha clínica Tamandaré, andar 3, 4 quadras, pegar aqui e vir, me dar mais 5. São 9 quadras, mas se fosse... Mas é uma caminhada boa, mas 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Daqui até a Francisco Glicério, quantas quadras são? 6 quadras, por aí? 6, 7 quadras. Que seja 700 metros, 700 é razoável. Metros. Então, da minha clínica lá, 400, você vê, era uma boa vir de VLT. Vir aqui, claro. Entendeu? Quer dizer, você poderia, de uma certa maneira, vir com o VLT, se for um transporte seguro, mais rápido, né? E não poluente, né? Não poluente. Não, com ar-condicionado, é tranquilo, é um outro equipamento. Eu comparo os ônibus nossos com o equipamento. Eu vinha nessa bancada aqui quando o Augusto comandava o programa, né? Ele vai voltar, logicamente, estou fazendo trabalho aqui temporário. Quando eu estava aqui, eu já fui voto vencido contra o VLT. Eu era a favor do VLT e na bancada, às vezes, não eram. Então, mas, eu sempre defendi o VLT porque eu acho que se o governador deu um transporte desse não poluente para a região, nós temos que aproveitar, né? E outra coisa, o VLT pode chegar até aquela zona mais continental de São Vicente, pode chegar no futuro até Praia Grande, tem um traçado para ele chegar para o centro, então a gente pode, de uma certa maneira... Na minha opinião, que o VLT tinha que ser... o Nelson conhece essa parte de urbanismo mais do que eu, mas o VLT, se eu tivesse sido gestor disso, a linha fundamental seria a linha 1, a linha Nossa Senhora de Fátima, não é? Porque a linha é mais densamente povoada ali, para trazer o povão de São Vicente, ali da zona noroeste até o centro, seria o mais adequado. Agora, por que não foi escolhido? Não sei. Mas se você for a pesquisa de origem e destino, que o que vale é pesquisa de origem e destino. Mas cada um fala a demanda, destino, não é. Cada um fala uma coisa. Não, é que isso nunca mostraram. Isso. Mas essa liga Santos com São Vicente, pode ligar o Guarujá? Mas essa também, viria de São Vicente, cara. Não, poderia vir lá do Barreiro, o mesmo trajeto, só que viria aqui, entraria lá naquela... você falou só o trajeto, entraria por onde? Você veio do Barreiro... Do Barreiro, entraria ali pela Frei Gaspar, pegaria depois a prefeito João Monteiro e vem direto, cara. Que isso? Aí pegaria mais gente. Mas pode ser que eles façam o segundo. Pode ter uma expansão. Você evidentemente conheceu a linha 1. Pô. Lógico. A linha do Matadouro. O Nelson conheceu também. Não é, Nelson? Sim. Lógico. Claro, é a linha de maior densidade, cara. Porque aí você atenderia São Vicente e Zona Noroeste. Sim, né? Você atenderia o povão também. É mais denso. Agora, por que essa pesquisa de origem e destino não foi escolhida, eu não sei te dizer. Deve ter dados... Não sei, somente eles lá que decidiram. Mas será que agora eles não podem fazer São Vicente essa linha agora também para a Zona Noroeste? Podem, né? Claro que pode. É só que você puxar, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas isso vai ser feito um dia, eu tenho certeza. Certo. Nelson, essa questão do VLT aí. Não, eu sou favorável a qualquer tipo de transporte que não emita poluição atmosférica para a atmosfera, né? O VLT, ele é um transporte confortável e a proposta, segundo a discussão inicial que teve dele, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, eu compareci algum tempo atrás, era que na utilização do VLT,
nós iríamos eliminar de 20% a 25%, talvez 28% do número de ônibus na cidade, o que facilitaria também, melhoraria o tráfego no meio carroçável aqui na nossa cidade. Se você implanta o VLT e diminui a quantidade de ônibus, isso já é um ganho. Sim, sem dúvida alguma. Para o trânsito. Para o trânsito, a poluição, para tudo. Tá? Um ganho para a poluição também. Embora essas vantagens estejam colocadas, eu particularmente entendo que teríamos propostas melhores do que o VLT. Ou então, propostas adicionais ao VLT. Não podemos esquecer que em várias partes do mundo existe um veículo chamado monorail, né? Esse veículo, ele pode ser, existem vários projetos em várias partes do mundo, ele pode ser suspenso. Então, nós estamos numa ilha em que o adensamento está cada vez maior, né? A ilha de São Vicente, que compreende as duas cidades de Santos e São Vicente, nós temos um grande adensamento. E se você tem um monorail suspenso, você consegue não utilizar o espaço físico de automóveis, ônibus, caminhões, e ainda assim poder ter um transporte ecologicamente correto também. Com certeza. Né? O monorail era uma das propostas do Anuar, né? Nosso telespectador aqui, o Anuar, né? E também de outros engenheiros aqui da região. Mas o governador entendeu que no solo era melhor, então... Quem sabe futuramente a gente também tem um monorail para... Eu acredito que se a gente ficar brigando, né? VLT, monorail, não ia sair nenhum dos dois. Então, já que foi primeiro lançar o VLT, aceitamos de bom grado. Eu acho que os dois são úteis e ainda podem ser desenvolvidos. Na praia, talvez até o monorail, que fica bonito, né? Suspenso. Suspenso, aí fica bonito, como nós temos em Las Vegas. Nas grandes avenidas, você não precisa utilizar o espaço físico da avenida. Ele é suspenso também, pode ser utilizado para o turismo e para o transporte, eu acho perfeitamente viável. Se você fizesse na da praia, ponta da praia São Vicente, ficaria bonito e também ajudaria muita gente. Em cima dos canais, sem mexer nos canais. Lógico. Não é? Em cima. Pode ser também. Quer dizer, seria o ideal. O ideal, né? Ele interligava a cidade toda, né? Sim, sem dúvida. E tirava os carros da rua. Aí tirava os carros da rua, né? Dizer uma coisa, diminuiria o número de carros. O Santos tinha o melhor sistema de transporte coletivo do Brasil. Os bondes. Os bondes planejados pelos ingleses em 1897. Verdade. Tá? A malha viária, a malha dos bondes aqui em Santos, que os ingleses chamam de streetcar, era fenomenal. Você pegava o bonde, descia no horário. E o cobrador ia lá se virando para cobrar um a um dos passageiros. E tinha um controle. Tá? E funcionava. E funcionava admiravelmente. O pessoal usava bonde. Destruir os bondes, não sei porquê. Hoje a tendência... Uma judiação, né? Judiação, eu não digo que é judiação, é crime. Eu vou devolver o chapéuzinho para o Zé Geraldo, agradecendo a participação do Zé Geraldo, do meu amigo Nelson, e encerrando, desejando a você um grande dia, porque você merece, e também uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está vendo as reprises. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com. Obrigado.